meus amores, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Vamos iniciar com o nosso projeto de fluência. O texto dessa semana é Ataque de Insetos. Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhando, tá bom? Ataque de insetos. Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele com o tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem ameaçados. Esses insetos podem injetar o veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento médico. Muito bem. Então, esse texto é informativo, né? Traz algumas informações sobre alguns insetos. Alguns não tão ofensivos, né? Não tão perigosos, outros já nem tanto, né? No caso das abelhas, para quem tem alergia é um perigo, né? Enfim, vocês vão fazer a leitura desse texto durante essa semana. Todos os dias vocês vão pegar esse texto, fazer uma leitura, observar a entonação, se estão respeitando os sinais de pontuação, fazer em quanto tempo vocês conseguem fazer a leitura. E não se esqueçam de enviar um áudio para mim, fazendo a leitura desse texto. Combinado? Muito bem. Então vamos seguir. Olha o nosso tema dessa semana. História em quadrinhos. É um tema que vocês já conhecem, então não vai ser difícil. Nós vamos apenas revisar, até porque vocês também já têm as aulas da TV. É muito importante que vocês assistam essas aulas, porque aqui nas videoaulas nós vamos reforçar aquilo que vocês já aprenderam na TV, tá certo? Então vamos lá. Olha só, nós vamos ver aqui a finalidade e as características das HQs. Vamos ver a primeira? A arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Daí o nome História em Quadrinhos, porque elas são narradas, elas são escritas por meio de quadros, né? Então vamos para a próxima. É muito utilizado recurso gráfico nas histórias em quadrinhos, como imagens, onomatopeias, balões, cujos formatos transmitem intenções distintas, etc. Então, nós temos aqui, para que nós entendamos uma história em quadrinhos, são necessárias as imagens, elas são importantíssimas nesse gênero textual. Porque muitas vezes não tem a fala da personagem, mas nós conseguimos entender o que ela está fazendo, ou como ela está se sentindo, por meio da imagem. As onomatopeias, nós sabemos que são imitação de sons. Se eu quero imitar, por exemplo, o som de alguém batendo na porta, eu falo toque, toque, né? Então, nós temos os balões. Esses balões vão ter formatos diferentes. Eles podem transmitir, podem nos indicar que a personagem está falando normalmente, ou está cochichando, ou gritando, ou pensando, né? Então, existem vários tipos de balões que nós vamos ver já já. Próxima, linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? Vocês já sabem, nós já vimos várias vezes. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras por meio da fala ou da escrita. Então, lá nas histórias em quadrinhos, nós temos os dois tipos de linguagem, que é a verbal, porque nós vamos ter palavras escritas, e nós temos também a linguagem não verbal, que é aquela em que a comunicação se dá por meio de imagens, de gestos, de símbolos, tá bom? Vamos ver o outro. Esse gênero textual tem toda aquela sequência de uma narrativa, que é o enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho. Nós vamos encontrar tudo isso aqui quando a gente lê história em quadrinhos. E por último, nós temos letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Vocês vão encontrar bastante isso daqui. Costumam-se utilizar sinais de pontuação. Por exemplo, o ponto de exclamação é muito utilizado, as reticências também são muito utilizadas. Esses sinais de pontuação são muito comuns. E umas letras bem diferentes. Tudo isso para trazer o leitor
mais para pertinho da história, para que o leitor se envolva ainda mais nessas histórias que são tão legais, né? Então vamos seguir. Olha só, nós vamos ver agora os tipos de balões. Vocês já conhecem também, né, pessoal? Então aqui nós temos o de cochicho, olha só que ele é pontilhado. Nós temos o de sono, representado pela letra Z. Amor, tem aqui um coraçãozinho. Música, que tem os símbolos aqui, né, as notas musicais. Frio, né, que tem esse formato, assim como se fosse um gelo. Ideia, representado por uma lâmpada. Cras, aqui no caso são as onomatopeias, né? Cras pode indicar diversas coisas. Normalmente você vai precisar da imagem para saber o que essa onomatopeia está indicando. O grito, que é assim, né? Todo pontilhadinho. A fala, que é aquele mais comum. Susto, choro, pensamento, eco. Surpresa, que é representado pelo ponto de exclamação. Censurado, né? Pelo X. Dúvida, que é o ponto de interrogação, perigo, representado pela caveira, e a raiva, né, que é quando colocam vários símbolos diferentes. Normalmente a personagem está xingando, está resmungando, então é representado por vários símbolos diferentes, tá bom? Muito bem, então vamos seguir. Olha só, quem é esse moço aí? Isso mesmo, é o Maurício de Souza, é o nosso mestre aqui das histórias em quadrinhos do Brasil. Maurício de Souza deu vida a estas personagens, né? A Turma da Mônica. E são filhos, né? Ele se inspirou em algumas filhas dele, em alguns coleguinhas das filhas dele também, para criar seus personagens. É muito interessante. Lembrando que a Mônica não foi a primeira personagem que ele criou, não, tá? Vocês vão saber disso depois, porque vocês vão fazer uma pesquisa sobre ele, tá? Como tarefa de casa. Então, aqui nós temos esse grande mestre das histórias em quadrinhos, esse grande cartunista que deixou, que já temos um legado maravilhoso desse homem, não é isso? Então, ele criou aí inúmeras histórias em quadrinhos sobre a Turma da Mônica e faz sucesso em diversos países, tá? Então, como ele viu que o seu público já estava bem grandinho, ele resolveu criar também a Turma da Mônica Jovem, que também é muito interessante. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Eu trouxe aqui um trechinho só da Turma da Mônica Jovem para a gente analisar as características, tá? Então, aqui está um pouquinho fora de contexto, porque eu não peguei a história do início. Aqui nós temos o Cebolinha e a Mônica jovens, né? Não sei se vocês sabem, mas eles começam a namorar, olha só. Quando eles eram crianças, eles viviam brigando, né? Quando chegam na adolescência, se apaixonam. Então, o Cebolinha diz: com ou sem coelhada motivacional? Bobo. Smack. O que isso significa? Beijo, né? Aqui. Isso sim é motivacional. Ha, ha, ha. Mas você não estava cansado? Olha aqui o Cascão. Ou seja, o Cebolinha estava muito cansado para correr com o Cascão, mas com a Mônica, né, estava tudo ok. Então, vamos lá, olha só. Aqui nós temos um balão de fala, né? Esse formato aqui de balão significa que eles estão conversando normalmente, em um tom normal. Aqui nós temos o smack, que eu acabei de falar para vocês, que é uma onomatopeia, ou seja, esse smack está imitando um som, que é o som de quê? Do beijo que eles deram, tá? Mais embaixo nós temos aqui o Cascão com vários braços. O que isso significa? Ele está sacudindo os braços. Mas por que esse recurso gráfico foi utilizado? Para chamar a atenção. Ele está tentando chamar a atenção do Cebolinha, né? Muito bem, vamos seguir aqui mais um trechinho, olha só. O Cebolinha diz: é que existe uma diferença, Cascão. Antes eu corria dela, hoje eu corro para ela. Que cafona! Véi, sobrei. Então aqui o Cebolinha está dizendo que antes corria da Mônica, né? A Mônica dava umas coelhadas nele. Hoje em dia ele corre mais em direção à Mônica para abraçá-la, né? E o Cascão aqui todo chateado. Que cafona, né? Sobrei. Então vamos lá. Aqui nós percebemos que a expressão facial do Cebolinha e da Mônica indica que eles estão felizes. Isso é uma linguagem não verbal, ou seja, nós utilizamos a expressão facial, os gestos das personagens para perceber que elas estão felizes. Então, isso é um exemplo de linguagem não verbal, que é a expressão facial, tá bom? Aqui nós temos o Cascão gritando, né? Esse aqui é um balão de grito, olha só.
gritando, chateado. Olha a cara dele, a expressão também indica que ele está bem zangado, né? Então isso aqui é um balão de grito. E em cima nós temos o quê? Uma linguagem verbal representada pela fala. Olha aqui, o Cebolinha está falando. Se existem palavras aqui, no caso palavras escritas, então nós temos a linguagem verbal. Então, nas histórias em quadrinhos são muito comuns os dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. Porém, existem historinhas que não possuem a linguagem verbal, que nós compreendemos toda a história por meio da linguagem não verbal, de imagens, de expressões faciais, de gestos, tá certo? Muito bem, então agora vem a nossa sugestão de atividade. Vamos ver o que a Mônica vai falar para vocês. Olha só. Pesquisem um pouco sobre a vida do meu pai, Maurício de Souza, e como surgiram as personagens principais da minha turma. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, saber um pouco sobre a vida do Maurício de Souza, onde ele nasceu, como ele começou a escrever, qual a profissão ele tinha antes e explicar também como surgiram essas personagens, né? A turma da Mônica, como surgiu essa ideia para o Maurício de Souza. Vocês vão fazer essa pesquisa e responder no Mob Família e enviar para mim, tá bom? Então, um grande beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.